Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Daniela Freitas. Ela faz parte do Reage Mãe, e a gente vai entender como nasceu esse projeto e a finalidade prática e também afetiva, porque muitas das vezes não só as realidades práticas são importantes, às vezes braços e abraços também são muito importantes. Seja muito bem-vinda, Daniela, é imenso prazer conversar com você. Prazer é meu, é assim, um carinho que hoje eu venho falar do Reage Mãe e com certeza vai ser um belo bate-papo. Maravilha. Vamos começar pelo básico, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho sobre você, mulher, que chegou até a concepção e o Reage Mãe. Então, meu nome é Daniela Freitas, né? Eu sou mãe de um menino de 16 anos, sou doula, mas ingressei aí como doula por motivo familiar, porque eu tenho uma sobrinha que, na época, em 2017 para 2018, ela sofreu violência obstétrica e a família se viu perdida, sem saber o que ia acontecer. A mãe dela, o marido dela ficaram também perdidos, sem entender. Então, foi aí que começou a minha trajetória para buscar informações e não e o desejo de não permitir que outras mulheres passassem por aquilo que ela passou. Perfeito. De uma Então, forma eu ou de outra, segui de uma com forma ou a de outra, Dolai. existe algum gatilho pessoal para a gente se envolver numa bandeira, né? Então, assim, você Tem, sofreu na pele e aí falou, não quero mais que as pessoas sofram isso, né? E aí, com certeza, foi um portal que deve ter se aberto na sua vida e o gatilho pessoal. maior é a informação, né? Que a gente vê que, às vezes, ela escapa e as pessoas se perdem por não ter a informação. Aí, em 2016, você vivenciou esse fato bem 2017 para necessário. 2018. E aí, nesse processo, você foi estudando, se profissionalizando, e aí como é que nasce o Reage Mãe? Se nasce porque acabou, assim, na minha veia, nascendo uma militância, porque para eu conseguir tentar ver um resultado, a minha primeira reunião foi basicamente com 50 mulheres que fizemos É um um bom número. protesto. Foi tipo uma provocação, onde saímos da Praça de Correias, na época, em 2018, e fomos a pé até a maternidade para sermos ouvidas. Então, ali, eu posso se dizer que começou o Reage Mãe, porque ali as mulheres puderam falar, ter voz. Então, ali eu entendi, assim, como se dizer, o chamado do que era o Reage Mãe. Perfeito, Mesmo ainda perdida, mas eu comecei a entender o que era. perfeito. Eu queria dar um passo atrás na nossa conversa, porque você falou violência obstétrica. E aí eu achei muito normal, porque eu entendo. Um dia, uns anos atrás, alguns anos atrás, quando eu pensei em me tornar mãe, eu li um bocado de coisas, eu estudei um bocado de coisas, e eu entendo o que é violência obstétrica. Mas eu não sei, e você também, mas eu não sei se quem está assistindo a gente em casa entende o que é essa violência obstétrica. A gente já está hoje entendendo muito bem o que é a violência contra a mulher, a gente já está quase conseguindo entender a questão da violência contra a mulher no que diz respeito à questão patrimonial, à de documentação, mas eu acho que a maior parte das pessoas ainda não entendem o que é a violência obstétrica.
E aí eu queria que a gente desse um passo atrás para você explicar para as pessoas que bandeira é essa, que termo é esse que está na nossa sociedade, que mulheres sofrem todos os dias em lugares distintos do Brasil, mas que a gente talvez ainda não esteja tão familiarizado assim. Eu acho que o termo, né, violência obstétrica ainda incomoda muita gente, muitos setores. Uhum. Então, ao longo dos anos e ao longo do tempo, a força do nome violência obstétrica é tentado sendo diluir esse termo para foi um erro, foi um. Então, tentam, tipo, que trocar o nome. Então, na verdade, é configurado de várias formas. A gente, hoje, temos uma violência, pode ser negligenciada, ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser racista, ela pode ser abortiva. Então, ela é configurada em vários termos. Então, se você pegar uma violência obstétrica psicológica, dizer para uma mãe que está gritando por quê? Na hora de fazer, Foi estava gostoso. gostoso. Se você pegar uma violência física, né, algo feito no seu corpo sem seu consentimento, episiotomia, manobra de Cristelé, todas essas manobras que hoje, basicamente, pela saúde é proibida. Se você pegar E vamos lá, peraí. Episiotomia. Episiotomia, eu sei o que que é. É quando o profissional da saúde literalmente corta, corte no faz períneo. um corte no períneo. Aí, se você não em casa não conseguiu entender, eu te ajudo. Tem um lugar onde a criança vai sair aqui, tem um tecidinho no corpo da mulher aqui, e lá embaixo tem o ânus, onde sai o cocô. Aí a pessoa vai lá, faz assim, ó, repo, para abrir Não, mais não espaço. existe, eu sempre costumo dizer que não existe episiotomia humanizada, né? Isso é uma mutilação da sua genital, da sua parte íntima. Perfeito. Então, Você falou uma outra coisa que geralmente, é manobra de de cristal. Cristelé. Manobra de Cristelé é aquela que você empurra a sua barriga para facilitar a saída do bebê. Eu sempre digo que esses procedimentos, muitas das vezes, é para facilitar o trabalho de parto do hospital e não da mãe. Então, Legal. é, é só para poder dar mais tempo para o hospital e não da mãe. Então, eu acho que quando a mulher ela chega numa maternidade, no hospital, sabendo dos seus direitos, empoderada de suas escolhas, com um plano de parto, que é muito importante esse documento, ela colocar ali os seus desejos, estudar junto, elaborar junto o plano de parto junto com uma doula ou com uma profissional que ela vai estar ali, fazer uma cópia para ela, para o seu acompanhante, o acompanhante também que vai estar ali, que vai ter voz por ela também, é, ter um certo conhecimento para poder ajudá-la também, isso tudo reflete num parto humanizado. Eu sempre digo também que a paternidade ativa do marido está ali, porque o marido, eu sempre falo que o marido ele não é rede de apoio, ele faz parte do parto, ele faz parte também da vida dessa mulher, ele não é rede de apoio. Então, ele está entendendo junto, caminhando junto com ela também, isso faz uma diferença total. E a gente tem essa violência também racista, porque muitas das vezes eles acham que as mulheres negras elas têm mais força para parir. Então, é mais tempo com deixa sofrer ou coisas do tipo. A abortiva, porque às vezes uma mulher chega num hospital e nem é provocativo. Às vezes o aborto foi um aborto natural e ela já é tratada como se ela tivesse feito um aborto provocativo. Então, nenhum termo e nenhum outro é para tratá-la com julgamentos. Então, mas às vezes isso acontece. Ela já chega com: tem certeza, mãe, que você não fez nada, não tomou nenhum remédio, coisas do tipo. Então, isso as mulheres, elas enfrentam pelo Brasil afora, sempre essa violência desses termos.
eu vou questionar uma questão que eu vi há pouco tempo, e achei impactante, que é o capacitismo. Em que sentido? Eu trabalho com projetos sociais e muitas das vezes a gente se esquece que a linguagem de Libras é a linguagem para 10% da população da nossa cidade. E com certeza, dentro desses 10% da população, existem mulheres que em algum momento vão parir. E eu sei que houve pouquíssimo tempo atrás uma discussão a respeito de uma mãe surda e que não estava com o seu profissional de Libras, que é obrigatório ser oferecido pelo hospital durante o parto. E deu uma discussão bem impactante. Isso também entra no que você está ensinando para a gente sobre o que é a violência obstétrica, porque é você tirar a possibilidade de comunicação daquela mãe. Sim, se ela não tem como se comunicar das vias normais, igual as outras mulheres têm, como que ela vai se comunicar se não tem alguém ali que a entenda? Então, isso é considerado, sim, uma violência ali no ato, mas a violência, ela não é só no parto. A violência, ela pode vir desde a gestação, com mau atendimento, às vezes você é mal atendido no pré-natal, você é mal atendido até mesmo na hora de você fazer a sua internação. Então, a violência, ela é desde a gestação, por falta de médico, por falta de ultrassom, por não fazer o pré-natal. Então, a violência, a gestação e o parto, vai desde a gestação até o nascimento da criança. Sem contar a violência ao bebê, né? Que muitos bebês nascem de uma forma totalmente grosseira, vamos se dizer assim. Então, também Já chega traumatizando. já chega traumatizando. Então, se a gente não mudar a forma de nascimento, eu acho que já cria todo um trauma e momentos violentos já para Do resto da o vida. resto da vida dessa criança e dessa mulher. Perfeito. Entendemos o que é a violência obstétrica, entendemos como é que foi que nasceu em você o desejo de hoje ter o Reage Mulher, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu e como é que funcionam as atividades do Reage Mulher neste momento. Então, o Reage Mãe, hoje, ela tem uma Mãe, parceria até. falei mulher É, 3 vezes. o Reage Mãe, hoje, ela tem uma parceria com a Casa da Cidadania, onde fazemos as atividades do Reage lá na Casa da Cidadania, ali na Rua da Feira. Nós temos as reuniões, mas para a mulher ser inserida no Reage Mãe, elas têm que passar por um cadastro, um link que está lá na bio mesmo do Instagram. Quando elas têm dificuldade, a gente ajuda. E a gente vai fazendo a seleção. Hoje a gente Qual está é o, aí, qual é o arroba do Reage Mãe? @, Reage Mãe mesmo no Instagram. Simples de encontrar, que delícia. Sempre se encontrar. Aí a gente faz essa seleção de cadastro e insere elas em 2 grupos de WhatsApp. Um é um grupo que fica aberto, onde elas podem se comunicar e interagir, porque além do parto se tem muita vulnerabilidade. Então, a vida social para algumas ali é somente o grupo de WhatsApp, onde elas conseguem conversar, desabafar, tirar ideias uma com as outras. Então, aquele grupo elas falam bastante. Então, tem basicamente hoje no grupo 270 meninas e as outras que eu já vou inserir. E tem um grupo de aviso que fica fechado, que é onde eu falo e coloco todas as atividades, porque é impossível falar individualmente no celular com cada uma. Então, Perfeito. eu coloco ali, vai ter reunião, tal dia, aí eu faço um link de cadastro ali para elas colocarem, para eu poder fazer a divisão de gestantes, de puérperas, idade. Então, o Reage Mãe, ele atende. Puérperas, explica para quem está ouvindo a gente que não pertence a esse mundo o que significa esse termo. Então, o puérpera é o pós-nascimento, né? A gente entende que o puerpério ele pode ir até os 4 meses, 6 meses. Só que o Reage Mãe entende esse momento da mulher, que é muito difícil, Deve do ser. puerpério, até 1 ano de idade.
Então, o Reage Mãe acompanha esse bebê até 1 ano de idade. Agora, a gente está tentando fazer, vou estar fazendo ainda, a segunda parte, que é de 1 ano até 6 anos, que é a idade primária da criança, que também traz toda esse englobamento aí com essa mulher. Mas o Reage Mãe entende o puerpério até o bebê fazer 1 aninho. Até essa Maravilha. mulher conseguir se adaptar. Ok. Então, existem encontros presenciais, existem os grupos de comunicação com essas mulheres, segmentando o período da criança com que, em via de regra, a maior parte delas vai estar passando ao mesmo tempo, que o número de mulheres já é considerável. O acompanhamento na maternidade também, com algumas, como doula, tenho eu, outras meninas que são doulas também, a gente tenta dar esse suporte na maternidade também. Maravilha. Aí vamos falar sobre um pouquinho sobre essas atividades, né? Você tem encontros periódicos lá na Casa da Cidadania. Você falou que tem que fazer inscrição, entrar no Instagram, se comunicar para poder participar. Como é que é, na prática, um encontro dessas mães, dessas mulheres que ou estão se tornando mães pela primeira vez, ou já tiveram alguma ou algumas gestações e agora querem mudar a realidade desse momento que estão vivendo? E aí estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu tenho uma amiga muito querida de Teresópolis, que o primeiro filho dela, ela teve uma cesárea no hospital. E aí ela saiu muito aborrecida porque ela tem certeza que sofreu violência obstétrica e colocaram aquelas gotinhas de prata no olho da criança e ela achou que não precisava ter feito porque rolou um papo de o cordão umbilical estava em volta do pescoço da criança, ele está em sofrimento e aí depois ela descobriu que não tinha nada. E ela ficou muito aborrecida com isso. E aí ela teve uma segunda gestação gemelar e ela teve um parto no hospital, mais um parto natural, com doula, com bola, com não sei o quê, que durou 22 horas e que deu tudo certo e ela estava muito feliz. Não satisfeita, ela engravidou pela terceira vez e teve um terceiro filho. E aí ela conseguiu fazer um parto em casa, na piscina, na banheira, com o gato, o cachorro, o marido, a doula, os outros filhos, e assim, é uma coisa linda de se ver, sabe, eu não sou mãe biológica, eu sou mãe por adoção, e eu achei, assim, um processo de evolução. Eu falo que o corpo da mulher, Carla, o corpo da mulher é sensacional. Acho que Se a a mulher, gente não precisa passar por essa evolução, a gente já se a pode mulher sair lá na banheira. Sim, se a mulher apoio. conhecer o e fases de trabalho de parto, ó, você vê aí o hormônio que a gente evolui aí quando vai parir, que é o ocitocina. E é o mesmo hormônio que a gente sente quando vai fazer sexo, quando tem prazer do sexo. Então, as mulheres, elas conseguem, além do parto, ter o parto orgástico. Por quê? Porque é o mesmo hormônio do prazer, é o mesmo hormônio do que você vai parir. Eu sempre falo que a dor do parto, ela não é sua inimiga, ela é sua aliada. Então, quando a mulher consegue entender tudo isso, entender o seu corpo e essas manobras, gente, é sensacional. O corpo quem faz o parto não é o médico, é a mulher. O médico está ali somente para orientar. Então, a mulher ela tem que entender isso, que o médico está ali somente para orientar, caso ocorra alguma coisa, óbvio. Mas quem faz o parto é da mulher. Perfeito. E aí eu É isso. contei essa história da Lívia, que é minha amiga de Teresópolis, eu tenho, assim, eu acho um escândalo o processo de evolução nas 3 gestações que ela teve com os seus 4 filhos, mas acho que ninguém precisa passar por 3 gestações, por 3 partos, para conseguir ter o parto ideal para sua própria escolha. E aí, nesse sentido, eu queria que você contasse para a gente como é que são realizadas essas reuniões com as mulheres, com que periodicidade, porque a gente está falando que, assim, 3 estalar de dedo, as mulheres já estão parindo. Então, com certeza, tem todo um processo para elas estarem cada vez mais próximas da sua essência enquanto mulher, para esse momento tão relevante.
Então, é basicamente uma vez por semana que a gente tem esses encontros, mas a gente conversa muito pela rede social, que é o WhatsApp. Então, todas as duas, eu falo que meu telefone ele não para, às vezes 4 horas da manhã, porque parto é uma caixinha de surpresa, né? Então, você pare de manhã, pare de noite, pare de madrugada, e é uma caixinha de surpresa. Mas é basicamente uma vez por semana a gente tem esses encontros e a gente faz esse tipo de conversa. O, o ponto ali maior dessas mulheres é o medo, que além de toda a vulnerabilidade que ela já vem da vida, do contexto, às vezes de violência, julgamentos, porque às vezes ela já está com já é mais de uma gestação, já está no terceiro ou quarto gestação, e os palpites familiares, essas coisas todas, isso que é o mais que vem ali englobando essas mulheres. Mas a gente tenta conversar e tirar esse medo. É justamente o que eu falo para elas. Parir é tão natural quanto o corpo dela. É o corpo dela que vai responder e que vai ajudar. Ela tem que ter o conhecimento do corpo dela. Mas a maioria é medo. Tem o medo de parir, tem o medo de sentir a dor, e é o que eu sempre falo, e o medo de passar por uma violência obstétrica. Por isso que o plano de parto ele é muito significativo em relação a tudo isso. Eu sempre falo que tem que fazer o plano de parto, colocar os seus desejos para que seja responsável, até porque aquilo ali é uma prova de que ela queria o parto daquela maneira. Então, quando você já chega na maternidade, já assim, até o cenário das pessoas te tratar já muda, porque eles já vejam, poxa, essa aqui já tem um certo conhecimento, essa aqui já sabe, entendeu? Quando elas já chegam ali assim, desse jeito, com voz, porque a doula não vai falar por ela no hospital, a gente nem pode fazer isso, a gente faz o acolhimento para que ela tenha aquele parto humanizado. Mas a doula, ela não fala com o médico, ela não faz nenhum procedimento técnico, então ela está ali para dar o suporte físico, emocional e educativo. Então eu sempre falo que a gente ensina elas, entendeu? Ter esse empoderamento com o corpo dela, com o momento parir dela. Perfeito. A gente está chegando aí no minuto final do programa. Queria que você mais uma vez ressaltasse para todas as mulheres que descobriram que estão grávidas ou talvez já estejam aí no puerpério e que queiram conhecer de perto o REAGE, como fazer isso para vivenciar esse período de quase 2 anos da vida da gente, né, enquanto mulher, a gestação, mais esse primeiro ano da criança, de uma forma mais acolhedora. Afinal de contas, compartilhar com os que entendem o que a gente está vivendo é sempre muito gratificante. Então, eu tenho um telefone de WhatsApp que fica aberto, que é o 24 992 846199. Pode tirar informação sobre o projeto desse telefone. Tem a página do Instagram Reage Mãe, me procurar por lá e todas as postagens, cadastro, é tudo lá na página do Instagram Reage Mãe. O link fica na bio. E tem um link também na bio do Reage Mãe de quem quer ser apoiadores. Psicóloga, advogado, assistente social, nutricionista. Agora eu fechei até um grupo com apoiadores, com essa carga toda de profissionais, que para poder atender melhor essas meninas. Dia 24 agora a gente vai ter um encontro com a psicóloga e as meninas para falar sobre esse autocuidado, principalmente com as puérperas, né? Para que, às vezes, no momento do puerpério, A criança nasce sem você escovar nem os dentes. e você conseguir passar um hidratante no corpo, você já se sente realizada. Então, esse autocuidado no puerpério. Então, a psicóloga vai conversar com elas. Dia 27, a gente vai ter um encontro lá na posse, porque a gente vê a dificuldade que as meninas da posse têm de deslocamento, de sair de lá para vir para a cidade aqui.
Legal. Então, então nós vamos estar lá também, até mesmo com o CRAM, para poder falar sobre a violência, que o histórico delas, 70%, 80% das meninas têm histórico de violência na família, já vem com esse histórico, então a gente vai estar na posse também dia 27, e assim vai, Uma programação grande, extensa. uma programação grande, cheia de atividades e com muito cuidado. Daniela, queria te agradecer de verdade pelo bate-papo. Saiba que o programa Trabalhador em Foco está sempre de portas abertas quando você quiser falar de novidades do Reage. Acho um projeto lindo. Também sou mãe, não passei por essas etapas, mas passei por outras. Sempre vou ter o prazer de divulgar de alguma forma o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, tá bom? Obrigada a você de Obrigada. casa que ficou com a gente no programa Trabalhador em Foco. Fica aqui na TV Petrópolis com o restante da programação de hoje. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.